E aí, pessoal, tudo certo? Sabe aquela classe que a gente escreve no código? Pois é, sozinha, ela é só um rascunho, uma planta baixa. Hoje, a gente vai focar no momento exato em que essa ideia sai do papel e ganha vida, se tornando algo de verdade, algo útil no nosso sistema. Bora lá? E essa frase resume tudo, né? Uma classe define a estrutura, ela organiza os nossos conceitos, mas, por si só, ela é totalmente inerte, não faz nada. A ação de verdade, a mágica, só começa quando a gente dá o comando para transformar esse plano em algo concreto. A melhor analogia que eu conheço é essa aqui. Pensa que a classe é o projeto detalhado de um carro, sabe? Com todas as especificações, medidas, tudo certinho no papel. Já o objeto? O objeto é o carro de verdade, montado, com o motor ligado, prontinho para rodar na rua. Sem o processo de montagem, o projeto fica para sempre na gaveta. E essa montagem no mundo da programação tem um nome: instanciação. Agora a gente vai ver exatamente como esse processo de dar vida ao plano acontece no código. E você vai ver, é bem mais simples e muito mais poderoso do que parece. Então, vamos direto para o código. Esse aqui é o nosso molde, a nossa planta baixa, uma classe bem simples chamada filme. O que a gente está definindo aqui é uma regra. Todo e qualquer filme no nosso sistema precisa ter um título e uma duração. É a estrutura fundamental que a gente acabou de criar. E pronto, a mágica acontece exatamente aqui. Essa única linha de código é o ponto de virada. Quando a gente chama a classe filme como se ela fosse uma função passando os dados, a gente está dando uma ordem direta para o Python. Ei, pega aquele molde filme e constrói para mim um objeto real com esses dados aqui. Agora, o mais legal é entender o que acontece nos bastidores. Quando a gente executa aquela linha, o Python segue um ritual. Primeiro, ele acha um espacinho na memória e cria um objeto vazio. Depois, ele chama automaticamente aquele método especial, o dunder_init, para configurar esse objeto. E por fim, ele nos devolve a instância prontinha, já guardada na variável filme1. Tudo isso num piscar de olhos. E tá lá. O objeto agora existe, ele tem vida própria. A gente pode acessar as informações dele, os atributos, usando o famoso pontinho. Filme1.título não é mais uma ideia abstrata, é o dado concreto interestelar que pertence a esta instância específica. Ok, agora que a gente já entendeu como criar um objeto, vamos para o verdadeiro superpoder da orientação a objetos. Usar o mesmíssimo molde para criar infinitas realidades. E o melhor, cada uma delas completamente independente da outra. Para provar isso, vamos para outro exemplo. Imagina uma classe reserva para um restaurante. Usando esse mesmo molde, a gente cria duas instâncias, dois objetos, o R1, que guarda a reserva do Carlos, e o R2, com a reserva da Fernanda. São dois objetos totalmente diferentes, mas que nasceram da mesma fábrica, da mesma classe. Agora é o teste de fogo. Vamos supor que o Carlos ligou e mudou a reserva dele de 2 para 3 pessoas. No código, a gente faz isso alterando direto o atributo da instância R1. A grande pergunta é, o que acontece com a reserva R2 da Fernanda? Será que ela também foi alterada? E a resposta é absolutamente nada. A reserva R2 continua lá intacta com 4 pessoas. Cada objeto tem sua própria memória, seus próprios dados. Alterar um não afeta em nada o outro. E essa independência, pessoal, é o que permite a gente construir sistemas complexos e confiáveis. Certo, agora que a base está bem sólida, vamos para algumas dicas práticas para deixar a instanciação mais flexível. E claro, para a gente evitar aqueles erros clássicos que todo iniciante comete. Olha só essa técnica que é uma mão na roda. Usar valores padrão direto no inicializa. Repara no código da classe conta. A gente definiu saldo igual a 0. Isso quer dizer que se na hora de criar a conta a gente não informar um saldo, ele assume o valor 0 por padrão. Isso dá uma flexibilidade enorme para criar uma conta nova já com um saldo ou uma zerada, usando o mesmo código. E aqui estão os erros clássicos. Primeiro, esquecer de passar um argumento obrigatório na hora de criar o objeto. Isso vai dar erro na hora. Segundo, tentar acessar um atributo na classe ao invés de no objeto. Lembre-se, o título interestelar pertence ao objeto filme1, não ao molde filme. E por último, criar objetos sem um propósito claro. Cada instância tem que representar algo útil no sistema. Agora, vamos ver um padrão que é usado o tempo todo na vida real. É muito, mas muito comum a gente receber dados brutos desse jeito. Uma lista de informações que pode vir de um banco de dados, de uma API, de um arquivo. E para trabalhar com esses dados de forma organizada e inteligente, o primeiro passo é criar o nosso molde, uma classe item que vai representar a estrutura que a gente quer dar para cada um desses registros. Ou seja, cada item vai ter um nome e um preço.
Então, a gente transforma esses dados soltos em objetos com um simples loop. A gente percorre a lista de dados brutos e para cada par de nome e preço, a gente instancia um novo objeto item. No final, o que a gente tem é uma lista de objetos estruturados e inteligentes, e não mais uma simples lista de dados. Isso sim é transformar informação em um sistema de verdade. E agora a gente chega no ponto que, para mim, é o mais importante de todos. Entender a instanciação não é só sobre aprender uma sintaxe nova, é sobre uma virada de chave, sabe? Uma nova maneira de pensar e de organizar os programas. A mentalidade que muda tudo é exatamente essa. No começo, a gente só pensa onde eu guardo esse nome e esse preço. Com o tempo, a pergunta evolui para que entidade do mundo real isso aqui representa? Como eu posso modelar um item, um filme ou uma reserva como um conceito completo e coeso dentro do meu sistema? Essa, meus amigos, é a virada de chave. Excelente. A gente passou desde o conceito fundamental até um padrão super profissional e a mudança de mentalidade. Agora, vamos só amarrar tudo e pensar nos próximos passos. Resumindo, os pontos cruciais são: a classe é o molde, o objeto é a criação real. Cada objeto que a gente cria é independente, tem sua própria vida. O ato de instanciar é o que transforma a teoria em prática dentro do código. E o mais importante de tudo, o objetivo final é sempre modelar entidades do mundo real para deixar nosso código mais limpo, mais organizado e muito mais fácil de entender. Para fechar, fica aqui uma reflexão. No seu próximo projeto, em vez de pensar em variáveis soltas, qual vai ser a primeira entidade do mundo real que você vai modelar como uma classe e instanciar como um objeto? Um produto? Um usuário? Um pedido? A mudança de perspectiva começa exatamente aí. E aí, se essa explicação ajudou a clarear as coisas, considere curtir, compartilhar com os colegas e, claro, se inscrever aqui no canal. E o mais importante, deixa aí nos comentários qual outro tópico de Python você gostaria de ver sendo destrinchado aqui. A participação de vocês é o que mais motiva a gente a continuar criando. E para quem sentiu que essa explicação abriu portas e quer acelerar de vez essa jornada de aprendizado, eu preparei um conteúdo completo lá na Kiwify, o Python do zero ao avançado. Lá a gente vai muito, mas muito além, com mais vídeos, projetos práticos para construir um portfólio de verdade e questionários para fixar todo o conhecimento. É a melhor forma de investir na sua própria carreira e, ao mesmo tempo, apoiar o crescimento do canal. O link está na tela e também na descrição. Muito obrigado pela companhia e até a próxima!